Acredito que nenhum negócio começa com uma conta de Instagram. E é por isso que, se eu começasse hoje, eu não começava pelas redes sociais. Este é o Mano a Mano, um podcast sobre estratégia, branding e negócios sem rodeios. Aqui tu não vais encontrar fórmulas mágicas nem verdades absolutas. Vais encontrar pensamento, contexto e decisões explicadas. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas porque não têm clareza na estratégia. Hoje estou aqui mega confortável para te poder falar daquilo que até surgiu numa reunião muito interessante que tive recentemente, em que me perguntaram o que é que eu faria se tivesse de começar do zero. Se eu tivesse de voltar a recomeçar o meu negócio em parte, se tivesse de recomeçar no digital, como é que eu faria? E quis mesmo vir partilhar isto aqui contigo, agora que estruturei melhor o meu pensamento. Hoje vemos muita gente que começa assim. Cria uma conta no Instagram, começa a publicar, começa a tentar chegar a mais gente e só depois vai pensar no seu negócio. E atenção, o problema aqui não é tu começar no digital. O problema é quando as pessoas acham que por terem uma conta de um negócio, que isso é o próprio negócio. Quando na verdade as redes sociais são apenas um meio. O negócio é uma estrutura além das redes sociais. E atenção que isto foi uma coisa que também me demorou a entrar. Portanto, está tudo bem, é um processo. Mas estou aqui para te trazer aquilo que eu faria diferente e que faria melhor. Então, vamos olhar para o negócio como a estrutura que ele é. Eu percebo que existem dois tipos de negócios na digital. Existem aqueles que começam por querer ser apenas criadores de conteúdo, em que nem há às vezes logo o olho para o negócio, mas que com o tempo percebem que querem fundar uma marca. É o caso de tantas influencers que vemos. E temos outros casos de negócios que já existem e que vão para as redes sociais expandir, escalar, falar para um público melhor, mas que já existia antes. Que é o meu caso e é aquele caso com que eu mais me identifico realmente. E atenção que ambas as formas são totalmente válidas. Quem sou eu para dizer que alguma forma de negócio não é válida? Mas quero falar-te desta segunda, porque acho que é mais controlada e que pode realmente levar-te mais longe, porque houve uma preocupação anterior com aquilo que é o teu negócio, além das redes, que é o mais importante. Isto porque muito facilmente se cai na ideia de que a comunicação do nosso negócio é o nosso negócio. Porque as redes sociais também dão um bocado quase esta certeza. Mas isto não é mesmo assim que funciona. O negócio existe por si só. As redes sociais, a sua comunicação, amplificam-no. E repara, se olharmos do ponto de vista de um criador de conteúdo, mesmo a forma de comunicar é muito no ângulo de conseguir captar atenção para a monetização vir a seguir. Mas o ponto de vista de um negócio mostra que é necessário haver propostas, estrutura, processos. E muitas vezes cometemos o erro de tratar o nosso negócio como se fosse uma conta de um criador de conteúdo, em que no fundo não há aqui uma estrutura e que supomos que vai funcionar e que vai trazer monetização. Mas obviamente isto não funciona assim, porque como é que tu vais fazer qualquer entrega que seja se não tens uma estrutura alinhada? Portanto, eu vou dizer-te exatamente o que eu faria antes de abrir a minha conta no Instagram. Eu iria começar por escolher as áreas que me interessam explorar. Se eu já tiver uma formação, se já tiver áreas que são do meu gosto, coisas que até já experimentei por minha conta ou que até já experimentei com outras pessoas, áreas que eu até já experimentei a trabalhar por conta de outro, e a perceber aquilo que quero estudar mais, que quero aprofundar. No fundo, tentar, numa fase inicial, encontrar aquilo que te dá mais energia, que é uma coisa que com o tempo também vai evoluindo. Mas numa fase inicial temos de encontrar aquilo que mais nos chama. De seguida, o segundo passo seria fazer um estudo de back-office. No fundo, o trabalho invisível. Aqui ainda estamos a trabalhar na sombra. Iria perceber aquilo que realmente eu sei, aquilo que realmente são possibilidades de serviços que eu vou oferecer, também de produtos, mas vou focar mais nos serviços, que é a minha área de expertise.
O que é aquilo que eu ainda não consigo entregar, mas quero trabalhar para isso? É nesta fase que o teu negócio vai nascer. E o Instagram vai ser onde ele vai aparecer, mas ele tem de nascer antes, tem de ser pensado antes. Faço aqui uma nota que também é legítimo se tu quiseres, antes de teres o teu primeiro serviço totalmente estruturado, avançares logo para uma conta no digital. Mas se já existe esta visão de negócio, a criação de conteúdo também tem de ser já com um olho em aproximar mais pessoas, falar com as pessoas que tu queres aproximar para depois fazeres uma proposta de venda, ok? Mas, voltando ao terceiro passo, este aqui seria conseguir estruturar o primeiro serviço. Perceber aquele que é o mínimo viável para um primeiro serviço. O que é que ele inclui? Qual é o resultado que ele vai trazer ao teu cliente? Quanto é que ele vai custar? Como é que é a entrega desse serviço? Como é que esse serviço funciona ao longo do tempo? Nas perguntas, nas respostas, nas mensagens? E o que é que vai definir que esse serviço foi ou não um sucesso? E aqui, o quarto passo, antes de criar a minha conta de Instagram para o meu novo negócio, seria definir limites. Isto é muito importante. Ficar muito claro para mim, e que consequentemente vai ficar muito claro na minha comunicação, para quem é que é e para quem não é o meu negócio. Para quem é que eu falo e para quem é que eu não falo. O que é que eu faço e o que é que eu não faço. Que tipo de trabalhos ou projetos é que não se vão enquadrar logo à partida comigo? Isto vai ajudar muito nos momentos de triagem. Toda esta estrutura vai trazer-te muita confiança na tua comunicação, porque tu fizeste todo um trabalho profundo antes e não te puseste nas redes à maluca e a ver se descobrias o teu rumo, sendo que esse rumo é descoberto quando nós paramos para pensar no nosso negócio. E por fim, eu não iria para o digital tentar vender. Eu iria para o digital construir confiança. E como é que eu iria construir esta confiança? Passar conhecimento, dar opiniões, dar contextos com que o outro lado se possa identificar. Iria mostrar a minha personalidade e criar curiosidade sobre aquilo que é a minha entrega, estando ela já disponível ou ainda não. O meu objetivo no início nunca seria converter. Seria ser lembrada, ser notada, ser acompanhada. E no meio disto, eu iria falando do meu serviço de forma subtil, através dos stories, mostrando partes daquilo que entrego, nunca de uma maneira agressiva, porque pessoalmente eu também não acredito numa venda agressiva. São as vendas que normalmente afastam-me sempre, nunca vão converter comigo, porque eu não sou o tipo de pessoa que compra por impulso forçado. E por isso eu também não iria fazer o mesmo com ninguém que chegasse perto de mim. Aliás, eu não faço isto com ninguém que chega a falar comigo. E há uma parte que quase ninguém faz no início, mas que é absolutamente essencial. E são três coisas: responder a comentários, responder a mensagens rapidamente e acolher os novos seguidores. E mais uma vez, não é com o chip da venda ligado, é com o chip das boas-vindas, do espero conseguir agregar-te valor, do obrigada por me começares a acompanhar. Porque isto vai potencialmente despoltar muitas conversas interessantes. Conversas com potenciais clientes futuros. A forma como tu tratas as pessoas, qualquer tipo de pessoa, portanto, mais interessadas ou menos interessadas, também constroem o teu posicionamento. Daí ser tão importante. E isto é mesmo o digital que eu gosto e o digital em que eu acredito, que é a criação de uma relação antes da venda. E pessoalmente já é isto que eu hoje faço. Em todas as minhas redes sociais, em todo o meu discurso, eu pretendo sempre conectar-me e criar algum tipo de relação antes de sequer tentar vender algo. Porque realmente é a única coisa que faz sentido. Nós somos pessoas, somos seres de pessoas e de relações. Esperar conseguir fazer uma grande venda sem haver qualquer conexão, para mim, não dá. E é isto que eu também digo a todos os meus alunos, a todos os meus clientes. Mas surge aqui uma questão. É que provavelmente, se eu fosse a começar do zero, eu ainda não saberia ao certo quem é o meu público. E é normal não saberes quem é o teu público. Claro que tu podes logo definir uma persona super concreta. Se tu já tiveres isso muito assente em ti, na tua cabeça,
bora, let's go, fantástico. Mas é perfeitamente normal que tu não o saibas. E há um motivo muito simples, é que tu não tens os dados. Porque esses dados vêm de pessoas reais e numa fase inicial tu não vais ter clientes suficientes para conseguires olhar para eles, retirar informação importante e usar isso a teu favor. E para te ajudar, eu decidi trazer-te aqui uma estratégia que eu estive a pensar e a refletir e que eu já usei comigo e tenho uma amiga que usou uma semelhante mas diferente e que te vou explicar. Basicamente, esta minha amiga utilizou a estratégia de consultorias pagas, porque ela também estava numa fase mais avançada do negócio que lhe permitiu fazer isto. E no meu caso, o que eu já fiz e que muitas vezes ainda faço, é a estratégia das sessões gratuitas. Com limites, claro. O objetivo deste tipo de serviços / momentos é, além de, obviamente, ser entregar valor a quem está do outro lado, principalmente quando falamos de uma consultoria paga, temos aqui uma parte muito, muito, muito interessante desta moeda, que é o facto de podermos conhecer muita gente diferente, que vai ter dores diferentes, problemas diferentes, abordagens diferentes, é que nos vai permitir conhecer várias pessoas, negócios diferentes, problemas diferentes e vamos perceber, ao olhar para um todo, por exemplo, eu em 10 sessões estratégicas consigo perceber a tendência do tipo, por exemplo, de nicho de mercado que ocupam. Consigo perceber a tendência para o momento do negócio em questão. Consigo perceber o seu maior problema e a sua maior dor para que eu tenha de arranjar uma forma de a resolver e perceber se, por exemplo, os serviços que eu tenho se resolvem essa dor ou não. É ao falar com várias pessoas que eu também consigo validar serviços para os poder trazer para o mercado e melhorar a partir daí. Porque se tantas vezes me fazem uma pergunta, eu percebo que tenho de arranjar uma maneira mais fácil de esclarecer e de resolver esse problema que estas pessoas têm. Claro que, se estiver dentro do meu expertise. Ou então também ficamos aqui com uma possibilidade de uma nova ramificação, diria, para estudar e para integrar no serviço que estamos a preparar ou no serviço que já temos. Que é algo que eu também fiz, por exemplo, no meu programa de acompanhamento. Eu basicamente vou recolhendo feedback que me vai permitindo evoluir o meu programa de acompanhamento a cada nova edição. Então agora que eu comecei do zero, agora que eu fiz todo este trabalho antes, que eu percebi que tipo de estratégias é que eu quero usar para poder conhecer melhor o meu público, como é que eu sei qual é que é o momento de ir para as redes mesmo a sério? As redes vão ser o amplificador de tudo isto que nós trabalhamos. Tu podes entrar quando já tens o teu serviço então minimamente estruturado, quando já tens noção de como é que vai ser este processo de venda, já tens noção daquilo que tu consegues entregar e das temáticas que estão em torno disto para tu trazeres como conteúdo e de que maneira é que vais recolher estes dados. É muito importante também pensar numa coisa, se eu amanhã tivesse 10 vezes mais visibilidade, qual é que é o impacto que isto teria no meu negócio? Eu conseguiria acompanhar? Eu tenho estrutura para responder a isto? Porque se não tiveres, se não tivesses, é porque terias de rever os processos. Isto foi algo que, por acaso, a mim pessoalmente já me impactou muito, porque chegou a uma altura no meu negócio que eu até queria escalar, mas que eu percebi que se eu tivesse um boom, eu não iria conseguir aguentar. Ou seja, eu tive de dar aqui 2 passinhos atrás, olhar para os processos, para depois conseguir, então, avançar e ir escalando com segurança. Se eu hoje começasse do zero, eu não ia começar pelas redes sociais. Eu iria mesmo começar a olhar para o meu negócio, para depois ir para as redes com uma visão muito mais estratégica e com uma visão muito mais alinhada. Porque repara, tu assim que tens o teu serviço delineado e a pessoa para quem tu queres vender, tu vais perceber os tipos de temáticas que vão ser interessantes e que vão levar ao serviço que tu queres vender. E vão ser essas temáticas que vão lá do tema que tu já tens gosto e que tu já estudaste, vão ser estas temáticas que tu vais ter de constantemente trazer para o digital, que vão permitir-te criar esta conexão. E é este o caminho que eu vejo que dá ao sucesso. Já agora, um sucesso que se constrói. Primeiro porque o sucesso e a sorte e tudo mais dá muito trabalho. E é um caminho, porque, à partida, queres criar uma coisa sustentável. E assim, pelo menos a minha mãe sempre me ensinou que tudo o que é muito rápido, provavelmente também vai acabar rápido.
Portanto, mais vale termos aqui um crescimento sustentável e que dure muito do que pronto, uma coisa rápida que até tem ali um pico e que até funciona bem durante um tempinho, mas é isso. Mas que lá está, cada objetivo é um objetivo, cada negócio é um negócio e é legítimo e está tudo bem. Falta aquilo que é a minha visão, aquilo em que eu acredito, que realmente sei que tem potencial no tempo. Se este episódio te ajudou a pensar melhor, então ele já cumpriu o seu papel. Acredito mesmo que a estratégia não é fazer mais, mas sim pensar melhor. O mano a mano existe mesmo para isto, para te conseguir trazer novas ideias, para te ajudar a organizar estas ideias e tomar decisões cada dia mais estratégicas. Eu espero mesmo poder encontrar-te por aqui no próximo episódio e não te esqueças que o teu negócio merece pensamento.